vamos trabalhar, minha gente. Gente querida, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil é o segundo país com o maior número de cesáreas no mundo. Cerca de 3 milhões de partos acontecem anualmente em nosso país. Desse total, 1.680.000 são cesáreas. A razão desse número pode estar ligado a alguns mitos e inseguranças criadas em relação ao parto natural, como, por exemplo, a dor durante o trabalho de parto. Mas além da cesárea e do normal, existem outros tipos de partos. E para a gente conhecer melhor sobre eles, eu e você vamos receber ela, minha gente. Se tem alguém especialista no assunto, está aqui hoje a nossa queridíssima médica ginecologista e obstetra, a doutora Mariane Kramer. Doutora Mariane, boa tarde, bem-vinda. Que alegria recebê-la, doutora. Amanhã é Dia das Mães. A primeira pergunta, a senhora é mamãe? Sou mãe de 2 meninas. Como é que é o nome delas? Beatriz e Maria Luísa. Beatriz e Maria Luísa, um beijo para vocês e parabéns pela mamãe, viu? Que Deus abençoe. Doutora, então as pessoas têm medo do parto normal, doutora? Tem medo de tudo, né? Tem medo do tudo. parto normal, medo da cesárea, então a gente tem que desmistificar. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Doutora, então seja muito bem-vindo. A doutora Mariane já está aqui, minha gente, com muito carinho, para falar um pouco sobre essa realidade. Então, eu falei assim no início que, né, as pessoas têm um certo medo, insegurança. Por que disso tudo? É pela dor, porque é aquilo que houve. Hoje a gente tem o seu universo da internet, doutor. Tudo a gente pergunta na internet, tudo tem vídeo. Então tudo isso também ajuda a desmistificar, ajuda a colocar um pouco mais de medo. Como é que fica essa relação? Eu acredito que sim. Às vezes o parto ele saiu do ambiente doméstico, familiar, né? E ele foi muito para o ambiente hospitalar, o ambiente médico. E com isso as mulheres deixaram de ter costume de acompanhar partos ou de ver as parentes, as familiares, as vizinhas parindo. E aí o que é desconhecido dá medo, né? Então hoje elas vivem a geração do medo, né? O medo do parto. E esse medo é causado justamente por esse deslocamento de ambientes, né? Ou um medo talvez assim principalmente da dor, doutora? Eu acho que a dor também, porque a maioria delas nunca conheceu a dor ou não conhece alguém que passou por isso, né? O senhor falou dados gerais do Brasil, né? Praticamente mais de metade dos partos no Brasil são cesarianas, mas na saúde suplementar hoje a gente tem mais de 80. Então hoje é quase raridade, é anormal achar alguém que teve um parto normal e isso tudo vai trazendo isso para distante delas e acaba que elas estão ficando com medo. Está mudando? Tem alguma cultura mudando ou ainda, como a gente viu nos dados, ainda é prioritariamente cesárea? Eles ainda predominantemente cesárea, mas a gente vem trabalhando junto com as mulheres, junto com associações, doulas, enfermeiras, resgatando essa cultura do parto normal que foi perdida, porque se a gente pensar nas nossas avós e bisavós, a gente sabe que provavelmente elas tiveram partos normais, né? A cesariana era uma coisa muito distante, muito incomum, né? O mais comum era o parto normal. Agora, doutora Maria, vamos aqui, a gente está tentando fazer um programa e vamos fazer um programa que traz informações, esclarecimentos aqui com a especialista no tema aqui, a doutora Mariane. Agora, o ponto de vista da saúde da mulher, né? Da saúde em si, da recuperação, enfim, o que é o melhor, digamos assim? Os dois são bons, etc., né? São técnicas, enfim, mas para a saúde da mulher, qual que tem, digamos, menos risco, né? Assim. A cirurgia cesariana é uma cirurgia. E como qualquer cirurgia tem suas implicações e seus riscos associados. Então eu brinco assim que é igual uma apendicite, uma apendicectomia, uma cirurgia para retirar um apêndice. Quando ela é bem indicada, ela é excelente, ela salva vidas. Então os riscos são menores do que os benefícios. Mas se a gente começasse a tirar o apêndice de todo mundo, do Brasil inteiro, a gente ia começar a ver mais riscos do que benefícios. Então a cesariana tem que ser vista dessa forma também, como uma cirurgia que é importante e que salva vidas, mas que ela tem que ter indicações e não ser banalizada. Exato, né? Então, e o tempo de recuperação é muito maior de uma cesariana, doutora? Sim, a cirurgia envolve o corte de 7 camadas e a reconstrução de todos esses tecidos. Então essa recuperação é mais dolorida, é mais sensível, mais risco de infecção. São 7 camadas, doutora? Quando a gente vê que são 7 camadas. 7 camadas. É a pele, o subcutâneo, a aponeurose, músculo, serosa,
peritônio visceral e o útero, até chegar na bolsa e o bebê lá dentro. Ganhou 10 com estrelinha. E aí, e cada camada, num processo de sutura, que é o, né, é suturada uma por uma ou o conjunto delas? Algumas a gente consegue suturar juntas, tá. Mas a maioria é separada. E demora quanto tempo mais ou menos para, digamos, cicatrizar, fechar, voltar assim ao, digamos, normal, doutora? 100%, todas as modificações fisiológicas da mulher demora até um ano para recuperar essa perda de sangue, todos os nutrientes que ela despendeu para gerar um bebê, a recuperação do pós-parto, a amamentação, isso todo o processo pode demorar até mais de ano. Mas a cicatriz em si, em cerca de um mês já vai estar bem consolidada, bem cicatrizada. Entendi. Doutora Mariane, a gente está falando aqui sobre o parto natural, o parto normal e o parto em cesárea. Mas existem outros tipos de partos também? Existem algumas subdivisões, além dessas duas vias de parto principais. Né, que vieram para trazer mais satisfação, mais conforto para a mulher durante o trabalho de parto. Né? Então, existem outras formas. A gente fala do parto humanizado, tem posições, eu estava me preparando para a matéria, né? Posições da mulher na água, de cócoras, tudo isso são modalidades, doutora? Isso tudo está dentro do parto humanizado. Porque dentro do parto humanizado ela pode ter autonomia de decidir o que é melhor para ela. Entendi. Então, se ela quiser um parto na água, se ela se sentir confortável com isso, ou se ela quiser um parto de cócoras, é uma escolha dela. A gente não deveria impor ou deixar para ela decidir isso durante a gestação, porque ela não sabe como é que vai ser na hora, o que vai ser mais agradável, mais confortável para ela na hora. Então, ela tem que ir experimentando e testando, entra na água, se movimenta, procura o que é mais confortável para ela naquele momento. A mulher sente, doutora, se sente, claro, a gente, os 9 meses, enfim, ela sente o momento, como é que está, que sinais que o corpo vai dando que já chegou a hora, está chegando a hora, doutora? A gente começa a perceber contrações regulares, às vezes essas contrações começam meio bagunçadas ou com uma dor mais fraquinha e elas vão intensificando, ficando mais regulares. Isso é um sinal de que esse trabalho de parto está evoluindo. O fato assim que a gente ouve assim, rompeu a bolsa, o líquido amniótico, isso já é o sinal de que a criança está vindo, doutora? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Ou pode ser também por um acidente, alguma coisa assim, ou não? A bolsa rota aí trabalha em termo, né? Bebês que já têm mais de 37 semanas, que são os bebês que teoricamente já estão prontos para nascer, ela antecede as contrações em 20% dos casos só. Então, a maioria das mulheres vai ter contrações antes da bolsa romper. E tem algumas mulheres que a bolsa não rompe, ou rompe depois que o neném acaba nascendo, que é o parto impelicado. O neném nasce envolto pela bolsa. Existe, a gente tem aqui um molde de uma gravidez, de um pré-nascimento praticamente assim. É sempre nessa posição ou pode acontecer, doutora, e faz também modalidade de um tipo de parto, nascer ao contrário, né? Nascer com primeiro as perninhas, assim. Existe isso, não? Existe. 95% dos bebês de termo, mais de 37 semanas, eles vão estar nessa posição cefálica. Os outros 5% eles se dividem entre transversos e pélvicos. Pélvico é quando o neném está sentado, com o bumbum para baixo. Transverso é quando ele está atravessado. E aí, tem que fazer algumas manobras para posicioná-lo, doutor? Como é que é? A gente pode fazer as manobras, por exemplo, a versão cefálica externa, para tentar posicionar esse bebê para a posição cefálica, que seria uma posição que é mais habitual para o parto. O bebê pélvico, ele não é um impedimento para um parto normal. As mulheres podem ter parto normal em bebês pélvicos, mas é necessário que ela tenha uma equipe treinada e acostumada a atender esse tipo de parto para saber manejar bem as intercorrências. Eu fico imaginando, doutora, que né, porque é todo um trabalho tão bonito, é tão mágico, é tão divino, porque é a vida, né, que está ali dando sinal, que está chegando, enfim. Eu imagino que todo o corpo da mulher começa a se adaptar a essa realidade, né, doutora? Assim, e as contrações são uma forma, mas existe todo um corpo porque se for um parto natural, existe toda uma disposição da musculatura,
para favorecer, né, o nascimento, é isso? Sim, o corpo da mulher vai se preparar, independente se ela se preparar para uma cesariana eletiva, todas as alterações fisiológicas vão estar acontecendo. Então existem alguns hormônios que tornam os ligamentos, os músculos mais frouxinhos para ajudar a abrir essa passagem, abrir esse espaço para o bebê. E isso é o milagre da vida, é tão bonito, né? E a gente falando dessa realidade numa véspera do Dia das Mães, então aí é uma maneira que a gente tem para celebrar a vida, celebrar o nascimento, celebrar essa beleza de Deus, essa obra maravilhosa e magnífica da criação. Então, parabéns aí a todas as futuras mamães aí. A gente sabe que também aqui nós temos assim a Julie, que também está em setembro, já está se preparando para isso. A nossa amiga a Rita Mazei, que agora nesse mês de maio também vai dar à luz ao pequeno João. Então, parabéns às futuras mamães aí que a gente tem aqui e outras que a gente desconhece, mas também aqui na Rede Aparecida de Comunicação, nos bastidores aí trabalhando com muito carinho, né? Então, pode até mostrar a Super Julie ali, olha, né? Você pode até mostrar, gente, assim, ó, ela já falou, confidenciou para nós que é para setembro. Olha que barriguinha bonitinha, olha que linda, né? Sorriso de mamãe. Então, parabéns, Julie, desde já, viu? Parabéns desde já. Então, o próprio corpo da mulher vai se preparando para isso tudo. Agora, os cuidados, assim, o que a mulher tem que ficar atenta, né? Não pode pegar peso, porque a Júlia estava trazendo uma garrafinha d'água, não pode pegar peso, enfim. Como é que é esses mitos todos aí? A maioria das mulheres não vai precisar de nenhum tipo de repouso durante a gravidez e até algumas formas de repouso podem ser prejudiciais. A gestação é um período trombogênico, então uma mulher gestante ela tem um risco aumentado de trombose. Se ela ficar restrita ao leito, em repouso absoluto, esse risco de trombose aumenta muito. Então tem que se movimentar. O ideal, sim. Lógico, isso tem que ser individualizado junto com o obstetra que a atende, se existe alguma contraindicação, mas a grande maioria das gestantes vai se beneficiar e muito de fazer uma atividade física. Então pode fazer caminhada, pode fazer, né, um acompanhamento de exercício sempre com um profissional. Com um educador físico, um fisioterapeuta. Para quê? Para fortalecer a musculatura, para, né? Para ela se manter ativa, diminui o risco de diabetes gestacional, diminui o ganho de peso, até de hipertensão. Né? As mulheres ativas têm muito menos complicações durante a gestação e parto. Então é recomendável não ficar em repouso absoluto, né? A não ser que tenha assim, uma necessidade algumas exceções bem pontuais. Exato, a grande maioria das mulheres deve se movimentar. Agora, uma pessoa que optou, né, junto com a sua equipe, por uma cesariana, né, uma cesárea, pós-cesárea, que tipo de cuidado que ela tem que ter, doutora? Como qualquer cirurgia abdominal, tem a questão da recuperação, da cicatrização, da perda sanguínea, que costuma ser maior na cesárea do que no parto normal. Então, ela vai ter algumas limitações com relação aos cuidados com ela e com o bebê, às vezes levantar da cama várias vezes para cuidar do bebê vai ser meio desconfortável, ela vai talvez precisar de uma ajuda nesses primeiros dias para os cuidados com ela e com o bebê. Né? Foram cortes, assim. Então, as 7 camadas. Né? Sim, e pode ter o perigo, assim, de uma sutura se desprender, enfim, né? Sim, isso se chama deiscência da cicatriz, né? Quando a cicatriz acaba abrindo. É uma complicação muito rara, mas grave, né? Além disso, a gente tem mais risco de infecções, de hemorragias, então a gente tem que ficar atenta a todos esses riscos. Nessa região, uma vez que feita a cirurgia, enfim, que foi feita a sutura, que tem os pontos ali, esses pontos, assim, eu fico imaginando que vão aos poucos desaparecendo naturalmente ou tem que depois voltar para tirar os pontinhos, doutora? O ponto externo, que é aquele da pele que a gente enxerga, ele pode ser absorvível ou ele pode ser de nylon que é retirado depois. Isso o médico que faz a cirurgia geralmente orienta a paciente quanto aos cuidados e a retirada ou não desses pontos. Os internos, atualmente, existe uma tendência a usar os absorvíveis. Então, geralmente, se houver uma nova cirurgia, a gente já não vai encontrar esses pontinhos mais A mulher coloca, assim, em cima do pontinho, assim, um creme, uma pomada, assim, um que favoreça a cicatriz ou não precisa disso? Não há necessidade. Não há necessidade. Ela deixando a cicatriz bem limpa e seca e observando os cuidados dentro do hospital, às vezes no hospital eu gosto de deixar um curativo oclusivo para evitar que ele fique úmido, porque tudo que fica úmido prolifera fungo e bactéria. Então eu gosto de deixar esse curativo fechadinho e depois que eu tiro, eu peço para ela fazer uma higiene normal com água e sabão e deixar o mais seco possível. O cuidado também com a roupa, né, para não ser tão apertada, no sentido de pressionar, né, a parte ali, né, doutora? Até uma queixa bem comum das mulheres no pós-parto, tanto no parto normal quanto na cesárea, que parece que está
tudo solto dentro da barriga. Ok. Então, uma calcinha mais alta, não uma cinta. A cinta não é legal porque ela acaba forçando demais o assoalho pélvico. Mas uma calcinha mais firminha vai dar essa sensação mais de segurança para os primeiros passos, para esses primeiros cuidados no pós-parto. E um parto normal, doutora? Que cuidado que a mulher tem, né? Porque não houve corte, ou seja, foi um processo natural. Mas ali tudo modificou, tudo, digamos assim, se tornou mais flexível. Que cuidado que a mulher tem que ter ali? A recuperação do parto normal é bem melhor que da cesariana. Às vezes pode acontecer algum pontinho na região do períneo por uma laceração espontânea. Existe uma tendência de não haver mais o corte, a episiotomia, o tal do pique, que a gente já viu que não tem evidência de benefício. Que esse corte seria para alargar um pouquinho mais a abertura? Alargar para facilitar a entrada da vagina para o bebê, teoricamente, passar melhor. Mas a gente sabe que o tecido da região genital, ele é elástico e ele permite a passagem sem a gente precisar fazer esse corte. Então, a recuperação dessas estruturas que acabaram ficando mais molinhas, dessas articulações, é natural, ela não tem que ter nenhum cuidado, mas lógico, ela teve uma perda sanguínea, ela está dormindo mal, amamentando, então ela tem que se cuidar no sentido geral, alimentação, hidratação para favorecer a produção de leite, se possível ter um momento de repouso também, que alguém cuide um pouquinho desse bebê para essa mãe conseguir descansar adequadamente, né? Agora, claro, a gente está falando assim da primeira criança, enfim, né? Agora, se já tem 2, 3 filhos, então já passou por essa experiência, então todo o processo já é mais digamos, amistoso, né, para ela, ou seja, já está mais acostumada, já está mais... É uma mulher que ela já sabe o que ela vai passar, então às vezes aquele medo que ela tinha, o medo do desconhecido, já passou, ela já passou por isso, então ela já está mais habituada. Eu já ouvi tantos relatos, doutor, mas tantos relatos, assim, ó, Frei, a melhor parte da minha vida é quando eu estou grávida, tá para nascer a criança, ou seja, sente um prazer nisso, né, ou seja, é o prazer da vida, é o prazer do sim à vida, então, sente uma alegria muito grande, né, aliás, foi o evangelho desse outro dia, ou seja, a mulher, né, Jesus estava comparando a questão da alegria e da tristeza, a tristeza porque ele vai partir, mas a alegria que volta logo em seguida, a paixão, mas a ressurreição, ele compara, né, ele comparou outro dia como as dores da mulher de parto, ou seja, enquanto está lá no sofrimento, enfim, mas depois que nasce a criança, é uma alegria tão grande que esquece de toda a dor que passou, né? É mais ou menos isso. Nasce uma mãe, né? Nasce uma mãe, né? Então, essa alegria vem junto, né? Então, esse cuidado é um caminho duro, às vezes, né? É dolorido, mas a recompensa está lá. Eu comparo sempre com uma atividade física, uma corrida, por exemplo, que a linha de chegada a gente tem que ir olhando e mirando nessa linha de chegada, que ela vai chegar. Que vai chegar e quando chega... A contração é dolorida, mas ela vai passar. Então, todas as contrações vão passar. Então, se essa mulher que está nos assistindo aqui tem esse medo da dor, que ela fique tranquila, que a gente nasceu preparado para suportar. Então, a gente tem as endorfinas, que são os hormônios que a gente libera durante o trabalho de parto, que são analgésicos, então fazem a gente sentir menos dor. E a contração sempre vai passar. Ela vem, ela passa e ela volta. Existe também, já que a doutora citou essa questão da morfina, da endorfina, né? Ou seja, mais assim, existe algum tipo assim, doutor, eu quero parto normal, mas eu não quero sentir tanta dor, né? Existe algum medicamento que a pessoa pode tomar para aliviar um pouquinho essa carga, né? Ou seja, quero natural porque já entendi que o natural é o melhor, enfim, mas existe um tipo de medicamento, de anestesia, enfim? Sim, existem vários recursos, né? Primeiros recursos são chuveiro, banho, a banheira, massagem, música, aroma, tem recursos mais naturais. E se esses recursos não forem suficientes e a mulher solicitar, ela pode usar medicações tanto venosas ou até a analgesia de parto, que é um duplo bloqueio de medula, né? Ela não sente né, o impacto daquela dor. Isso é bem amenizado, né? Olha que maravilha. Gente, quantas informações valiosíssimas. Hoje estamos falando aqui sobre os tipos de parto, entendendo
com detalhes, assim, com muito amor, com muito carinho, nesse programa que é a véspera do Dia das Mães. Vamos aqui continuar nosso bate-papo sobre tipos de parto, hoje nesse dia tão especial, véspera do Dia das Mães, com a nossa queridíssima doutora Mariane Kramer, nossa médica ginecologista e obstetra, né, que está dando uma aula aí de como entender essa dinâmica, a fisiologia da mulher, esse momento do parto, que é um momento tão bonito, tão sagrado, né? A gente tem até um molde aqui com muito carinho, viu? Né? A senhora falou que tem 2 filhas. 2. Idade? 16 e 5. 16 e 5. Eu vou ter que fazer essa pergunta, se elas, natural, cesárea, como é que foi? Como é que estava a sua cabeça na época ali, né? Na primeira eu não era médica, Tá. Então eu tinha experiência da minha família, que minha mãe teve todos os partos dela foram normais e minha avó também, então eu achava que era uma coisa natural, mas confesso que eu não me preparei muito não. Ok. Foi um parto induzido e demorou muito, assim, por todo o processo de indução, o médico ia viajar e acabou tendo que adiantar o parto por esse motivo. Por isso induzido, né? Foi induzido por conveniência médica, que a gente fala. Tá. E da Beatriz eu era diabética gestacional, da menorzinha, e eu precisei passar por uma nova indução, mas dessa vez foi com método natural, a minha médica descolou membranas e no mesmo dia eu entrei em trabalho de parto. E aí depois disso, depois do descolamento, foi totalmente natural. Então, que a senhora tinha essa referência da mãe, da avó, da família, ou seja, para deixar vir conforme a natureza, Isso, doutora. porque às vezes a mulher está se preparando, está estudando, está conhecendo tudo e começa a família toda, mas eu não sei, eu acho arriscado, isso, né? Mas Então, é perigoso. Isso influencia, doutora? Muito. Muito. Né? São aquelas pulguinhas atrás da orelha, que por mais que ela na hora fale assim, não, eu já estudei, eu sei, na hora que o bicho pegar lá no finalzão, que vier a ansiedade do final, ou que ela estiver com dor, ela vai duvidar da capacidade dela, né? Ok, aí geralmente, nesse motivo, optam por uma cesárea, a maioria, né? Olha a estatística, né? Eu acho que isso tem muitas questões envolvidas, que não é só o pedido da mulher. Eu acho que as mulheres precisam de mais espaços como esses, de conhecimento, de estudar, de saber riscos-benefícios, que a gente escuta no Brasil, assim, muito, parto normal, mas não é muito arriscado, como se fazer uma cirurgia não tivesse riscos. Então, acho que a gente tem que pôr as cartas na manga de riscos, benefícios, vantagens, para ela possa ter uma escolha. Parece que ela possa ter uma escolha consciente, né? É só a gente também observar, né, doutora, assim, com todo respeito, a gente observar a natureza, né? Quando a gente vê assim, a natureza, o mundo animal, enfim, né? Ou seja, é tão bonito a gente perceber a forma como a vida se manifesta, né? Esses bichinhos não têm as pulguinhas atrás da orelha, não tem ninguém falando, acho que dói muito, acho que não é legal. É observar a natureza, né? Que nem a avó da gente é assim também. Né? Exato, né? Falar para as vozes assim atrás, vamos fazer cesárea, nem pensar, meu Deus do céu, né? Cirurgia só se necessário. Né? Doutora, perguntas estão chegando, é a super Marcela Borges, de Goiânia e Goiás. Boa tarde, Marcela, bem-vinda ao nosso Saúde e Fé. Doutora, o que pode ocasionar o parto prematuro? Um parto prematuro é um bebê que nasce antes das 37 semanas, né? É um bebê pré-termo ou prematuro. As causas mais comuns são infecciosas, tanto infecções de urina quanto corrimentos, mas também tem uma questão do colo do útero. O colo é essa estrutura que segura o bebê dentro do útero, né? Então, quando a gente fala, tá com 2 centímetros de dilatação, a dilatação é do colo, o colo que abre para dar passagem para o bebê. Então, se esse colo é um colo fraco, ele tende a abrir antes. Isso se chama incompetência istmo cervical. Entendi. E também uma causa que a gente tem que lembrar são as prematuridades iatrogênicas, que são provocadas pelo médico por algum motivo. Por exemplo, uma hipertensa grave, uma pré-eclâmpsia, uma situação que a mãe corre risco, às vezes o parto tem que ser adiantado por esse motivo. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que causa, enfim, porque eu nasci de 7 meses e meio, doutora. Eu nasci de 8. De 8, 7. Eu sei que a minha mãe estava lá no Rio Grande do Sul, naquela região lá dos Quênios, né? Itambezinho, Cambará, naquela região lá, muito bonita. E ela foi visitar a irmã dela e ela disse assim, ela começou a dizer assim, minha irmã, que lugar lindo, bonito. Daí eu falei assim, mãe, eu também quero ver, né? Ou seja, né? Lá ela entrou em trabalho, enfim, eu nasci de 7 meses e meio naquela região, ou seja, não sei os motivos fisiológicos ou físicos, assim, mas, né? O
bebê está pronto, né? Não. Não? Na prematuridade, geralmente, não. Eu vou reclamar a minha parte que está faltando, então. Né? O pré-natal que era feito era um pré-natal mais simplificado. Às vezes tinha mulheres que nem tinham acesso ao exame de pré-natal, então ela não diagnosticava uma infecção de urina ou não tratava uma infecção e acabava acontecendo de uma forma mais comum. De fato, doutora, assim, eu nasci, né, ou seja, um testemunho, eu nasci com o pulmão colado, os 2 pulmões coladinhos, roxinho, nasci roxinho, né? Tanto é que eu fui batizado no hospital pelo médico e pela enfermeira, ou seja, com risco, né? A minha mãe cristã, enfim, né? Católica, ela disse, não, eu não quero que meu filho morra pagão. Então ali o médico e a enfermeira me batizaram. Depois deu certo, né? Aí eu fui, né, reconfirmado no batismo, enfim. Mas para dizer, ou seja, a criança às vezes não está pronta de fato, né? Não. O desenvolvimento do pulmão ali, foi o meu caso, né? Sim. Ai, que interessante, né? A maturidade pulmonar é a última etapa de vendo? Então... formação do bebê. Então, às vezes você olha no ultrassom, por exemplo, um bebê que é grandão, já está pronto para nascer, mas e o pulmãozinho? Ok, eu nasci o meu colado roxinho, ou seja, eu não respirava. E é a substância que o pulmão libera quando está totalmente maduro que faz a mulher entrar em trabalho de parto. Então, é tudo tão perfeito que o bebê avisa quando ele está pronto e é nesse momento que a mulher entra em trabalho de parto. Por isso que é legal a gente, pelo menos se a opção é por uma cesárea, ou se existe algum motivo, se possível, tentar deixar entrar em trabalho de parto. Deixa esse bebê avisar que ele está pronto para nascer. Isso. Deixa o bebê avisar que está pronto, né? Isso é bonito, né? Tanto é verdade assim, doutora, que quando, né, ali a minha mãe viu a iminência de não sobreviver, ela fez uma promessa, né, que ela só me revelou no dia da minha ordenação de padre, né? Ela me chamou no dia um testemunho, entre parênteses, assim, no dia da minha ordenação de padre, ela me chamou, a missa de ordenação, ela me chamou que tinha que contar uma história para mim, tinha que contar e revelar uma história. Daí eu só disse assim, quando eu ouvi, mãe, não tinha outro momento para contar, ela começou a chorar, eu comecei a chorar também no dia da minha ordenação. Ela falou assim, filho, hoje se cumpre um propósito que eu fiz para Deus, né? Então, ela nunca contou e nunca influenciou a minha vocação, né? Mas ela disse assim, hoje se cumpre um propósito. Que propósito, mãe? Filho, você... Aí contou a história, você nasceu assim, 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 você nasceu roxinho, teu pulmão colado, você ia morrer, foi batizado no hospital, enfim. Enquanto você estava sendo batizado com um copinho de plástico ali, eu disse assim, Senhor, se ele sobreviver, ele é teu, né? Mas nunca influenciou a minha vocação. Tanto é verdade que foi uma das contras quando eu falei que eu queria ser padre, enfim, né? Para dizer assim, e no dia da minha ordenação ela contou isso, né? Ou seja, momento mãe, né? Dona Nadia, viu? A Bianca Santos de Cruzeiro, São Paulo. Boa tarde, Bianca, Deus te abençoe. Com quanto tempo de gravidez eu posso sentir o bebê se mexer? Pergunta a Super Bianca, doutora. Então, Bianca, existem alguns fatores que podem ajudar ou atrapalhar a gente perceber a movimentação do bebê. Porque o bebê se mexe praticamente desde 12 semanas, 8, 10, a gente já vê o bebê mexendo no ultrassom, mas a gente sentir é mais difícil porque é um bebê pequenininho. E tem as camadinhas de pele, a gordurinha, então mulheres que têm mais gordurinha abdominal vão ter mais dificuldade para sentir o bebê mexendo. A localização da placenta, então a placenta que está para frente do útero, ela atrapalha a gente a sentir o bebê. Mas de um modo geral, lá para umas 18, 22 semanas, ela já vai começar a ter essa percepção da movimentação do bebê dela. Tá vendo, Bianca? Parabéns, parabéns. Sim, a vida aí, viu? A Sandra Barros, de Taubaté, São Paulo. Boa tarde, Sandra. Que bom que você está acompanhando aqui o Saúde e Fé. E você já percebeu que Saúde e Fé, gente, olha, todo sábado agora, continua no sábado, mas sempre às 16 horas. Agora às 16 horas, então, para você também divulgar aí, que ficou mais fácil ainda, viu? Mais fácil ainda. Dá tempo de almoçar, descansar um pouquinho, sempre com a TV Aparecida ligada. E aí, 16 horas, a gente entra no ar com o nosso Saúde e Fé. A Sandra pergunta, boa tarde, Frei doutora, o que pode fazer para diminuir a dor durante o trabalho de parto, doutora? Pergunta a Sandra. Então, Sandra, a primeira coisa é você estudar e você entender o que você está passando. Senão a gente entra num ciclo de medo, tensão, dor, e a dor dá mais medo, dá mais tensão e fica uma coisa impossível de tolerar. Panturra de remédio. Então, estude, entenda, saiba que a contração é uma dor que vai vir e vai passar. Então, ela sempre vai passar. E, além disso, aqueles métodos que a gente conversou, chuveiro, movimentação, o movimento na bola, se for disponível, massagem. Paz, um ambiente de paz. Um ambiente, né? Sem estresse, liberdade de movimentação, que ela consiga se movimentar para achar a posição que é mais confortável para ela, que ela vai sentir menos dor. Exato. E nesse sentido, doutora, só um conselho seu,
Porque existem pessoas assim que, minha filha, vai para o cesárea, enfim, porque eu tive, mas eu sofri tanto, me doía tanto. Ou seja, é uma ladainha, né, de um bombardeio, né, de exageros, né, da dor, que a pessoa fica assustada. Meu Deus do céu, e agora, né? Então, evitar um pouco esse tipo de situação também, doutora, assim, de muito exagero, negativismo ali. Eu falo assim, né? que a maioria das vezes que uma tia, uma parenta, uma vizinha fala que a dor é insuportável, a dor da morte, ela nunca teve um parto, nunca teve um trabalho de parto. Às vezes não tem filhos ou teve tudo de cesárea marcada. Exato, Então, né? converse com pessoas que viveram Exato, isso. Né? E destrinche melhor isso. Às vezes o que aconteceu foi aquele estresse, gente gritando, um momento de tensão. Então, fale com quem passou por isso. Eu passei por isso 2 vezes, então eu posso falar. Na primeira eu tive analgesia, então foi mascarado. Mas na segunda eu posso dizer que foi uma dor totalmente suportável. Tá vendo, né? E a gente, entre o homem e a mulher ela suporta a dor, gente. Se o homem dói uma unha do pé, ele já está reclamando, já está internado, né? A mulher tem essa capacidade, mulher, né, gente? Então, diz tudo, né? Mãe, diz tudo, né? A Irene Anchieta de Araçatuba, São Paulo. Obrigado, Irene, Deus abençoe. Irene, o teu nome significa paz, o significado do teu nome é paz, viu? Deus te abençoe, então muita paz para você. Olá, doutora, na cesárea não precisa esperar a bolsa romper para realizar a cirurgia? Pergunta a Irene. Então, Irene, depende do que você está planejando, né? Como a gente falou, o que avisa que o bebê está pronto é o trabalho de parto. Então, se puder esperar a bolsa romper ou ter alguma contração, seria o ideal para o bebê comunicar que ele está pronto para nascer. Mas existem algumas indicações absolutas de cesárea que a gente não pode esperar, que tem que fazer a cirurgia um pouco antes, como placenta prévia, mas são exceções, né? Placenta prévia, assento total. Agora, doutora, assim, vamos colocar um casuísmo aí, uma situação. Rompeu a placenta, enfim, mas não está na hora ainda. A bolsa, né? Você rompeu a bolsa, saiu líquido, mas não está na hora ainda. Pode acontecer e o que fazer? Então, quando o bebê é prematuro, a gente pode usar medicações ou fazer um acompanhamento e tentar fazer o amadurecimento desse pulmão. Então, existem algumas injeções que fazem o pulmão do bebê amadurecer. Então, se possível, fazer uma medicação para parar aquele processo de trabalho de parto, para o pulmão do bebê amadurecer e depois deixar nascer. Okay. Agora, se um bebê for de termo, acima de 37 semanas, 90% deles vai entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas. Mesmo se não acontecer um trabalho de parto espontâneo, esse parto pode ser induzido ou pode até se esperar mais tempo, porque invariavelmente essa mulher vai entrar em trabalho de parto em algum momento. É que às vezes vai demorar um pouquinho mais. E situações assim, doutora, também, né? Por exemplo, a pessoa está lá, está ali 8 meses, né? Está tudo normal e de repente, por uma fatalidade, né? Caiu, a mulher caiu, escorregou. O que fazer nesse momento? Primeiro, ela não se apavorar, ela tentar manter a calma, observa se está tendo alguma perda, se ela está perdendo líquido amniótico ou se ela está sangrando, isso é uma situação que ela tem que ir imediatamente para o hospital. E se não tiver, se o bebê está mexendo. Então, se ela percebeu que o bebê está mexendo, não está perdendo líquido, não está sangrando, ela pode ter mais calma, se comunicar com a equipe que está acompanhando, passar por uma consulta eletiva para ver se está tudo bem ou para fazer medicações analgésicas, se for o caso. Ok. E nada de usar salto alto, né, doutora? Está grávida lá de 8 meses, 9 meses, nada de usar salto alto, porque, pelo amor de Deus, né? Para evitar justamente esse tipo de coisa, né? Tem que tomar muito cuidado, porque esses hormônios que relaxam os ligamentos, eles relaxam todos os ligamentos, inclusive os do tornozelo. Exatamente, então, a gestante tem mais predisposição a torcer o pé, sim. Então, mamãe, se colocar um salto sentadinha só para foto, depois tira e bota, né? A Tereza Guimarães de Silveira, São Paulo. Boa tarde, dona Tereza, Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé aqui na Rede Aparecida. Boa tarde, doutora. É possível tomar a anestesia durante o trabalho de parto normal, doutora? É possível sim, Tereza. Você pode usar anestesia, geralmente a gente usa ou um tipo de anestesia segura venosa ou a anestesia na coluna, né, a RAC ou peridural. Mas a gente tem que entender que nenhuma intervenção é isenta de riscos. Então, você tem que discutir muito bem com o médico que está te assistindo, com o anestesista, as vantagens e desvantagens de cada analgesia ou de cada intervenção e pesar o que vale a pena naquele momento. Às vezes é um jeito bom da mulher dar uma descansada. Às vezes ela está cansada, um trabalho de parto mais longo, a analgesia faz ela descansar um pouquinho, para aí depois já estar revigorada e continuar no processo.
E a Laura Lima, de Cachoeira Paulista. Boa tarde, Laura. Deus te abençoe também. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Laura, quando há o rompimento da bolsa, a gestante precisa correr para o hospital? Pergunta. Ou seja, completando aquilo que a gente acabava de falar, doutora. Então, Laura, não precisa correr. Se temos mais de 37 semanas, se o líquido está bem clarinho, se o bebê está se movimentando, você pode arrumar suas coisas com calma, tomar um banho e sem pressa, até porque a gente viu que existe um tempo de latência, ou seja, um tempo que vai demorar até você entrar em trabalho de parto. Então não tem essa necessidade de sair correndo desesperada. Muito bem. Doutora Milena Oliveira, Roseira, São Paulo. Boa tarde, Milena. Mais uma pergunta rapidinha aqui, para não deixar a Milena de fora. Tem algum risco do bebê se afogar no parto na água, doutora? Pergunta a Milena. Pergunta ótima, Milena, né? É um medo. Mas a gente tem que lembrar que o bebê dentro da barriga está dentro do líquido amniótico. Então ele está no ambiente de água. Né? Então depois que o bebê nasce na água e ele sai da água, ele não pode mais voltar, porque o contato do ar com o narizinho estimula a respiração. Okay. Então ele vai inalar esse ar e depois ele pode respirar essa água e acabar causando algum dano. Mas se o bebê ainda está debaixo da água, é como se ele estivesse ainda dentro do ambiente do útero. Então ele não tem nenhum risco de se afogar na água da banheira. Que maravilha. Gente querida, que maravilha, né? Que programa bom, esclarecedor, um programa homenageando as futuras mamães, as mamães, assim, na véspera do Dia das Mães. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Mariane Kramer, nossa médica ginecologista e obstetra. Os telefones estão todos aí, o Instagram está aparecendo na tela. Vale a pena você dar aquele print com a imagem dela aí, ó. Pode colocar a imagem dela, dar aquele print com muito carinho, né? Pra gente, se você tem dúvida, entre em contato, não fique assim muitas vezes só na internet, né? Ou só naquelas pessoas que têm até às vezes um conhecimento limitado e às vezes negativo. Então, procure-se com a sua equipe com muito carinho, procure a doutora também para esclarecer. Doutora, muitíssimo obrigado, né? Parabéns pelo Dia das Mães, né? Eu que agradeço. E muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente, de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e tranquilizar muitas mamães aí que estão se agora entendi, né? Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Frei. Que Deus abençoe, viu? Eu vou, não, pode ficar sentadinha aí, que eu vou fazer um momento especial, doutora, porque o programa é Saúde e Fé. Então, chegou o momento que a gente recebeu as informações aqui com a doutora de cuidar da saúde. Mas a gente precisa também, faz parte, gente, da vida, nosso momento de oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, reconheço Tua bênção na minha saúde e retorno a Ti o meu mais sincero agradecimento por isso. Imploro Tua graça por fazer melhor uso da minha vida do que eu. Que eu possa corrigir todos os erros de minha vida, que eu possa melhorar em virtude, ser um exemplo para os outros e dedicar a Ti a minha saúde, que é um dom especial. Amém. Como não agradecer a Deus esse momento, como não agradecer a Deus esse programa, né? Como não agradecer assim a vocação das mães celebrada nesse final de semana. Queremos louvar e bendizer a Deus, ao mesmo tempo que a gente reza por todas as futuras mamães, um assunto muito bonito hoje com a doutora Mariane. A gente quer rezar também, colocar no Brasil inteiro, se une nesse momento de oração pelos nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Então, nosso carinho, nosso afeto, a nossa solidariedade, né? O nosso amor e o nosso apelo para que tantas ações solidárias sejam encaminhadas para ajudar aquele povo. Então, eu queria, nesse momento, convidar você a pegar o copo d'água para a gente tomar. Você vai tomar a sua água abençoada ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Queremos rezar todos os doentes também de câncer ao lado da imagem de São Peregrino. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia. Ao concluir esse programa, nós te louvamos e te bendizemos e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esta água, sobre todas as águas, jarras e garrafas que o santo povo de Deus segura agora com fé. Dignai o Senhor abençoá-lo, que através desta água possa descer sobre cada filho e cada filha que nos acompanha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode tomar a sua água, essa eu vou dar para a doutora Mariane, com muito carinho, viu, gente? E eu quero imensamente agradecer de coração o seu carinho. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem, novo horário, 4 da tarde, estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé.